Quantas ações eu devo ter na carteira? Como saber a quantidade ideal de ativos que eu devo ter na hora de montar minha carteira de investimentos? E se você já se perguntou isso algum dia, então vem comigo, eu vou te contar agora a resposta. Fala galera, André Araújo aqui. Olha, 90% das mentorias financeiras que eu faço, os meus alunos me perguntam isso. E é super normal ter essa dúvida, principalmente se você está começando agora a investir em renda variável, seja em ações ou em fundos imobiliários, por exemplo. Inclusive, se você tiver interesse em ser um mentorado meu, tiver interesse que eu pegue na sua mão e te ajude a atingir a liberdade financeira, me manda um direct lá no Instagram, @eu.andrearaújo, que eu te ajudo a encurtar o caminho do aprendizado e te fazer ter mais tempo e dinheiro, combinado? Então, para entender quantas ações eu devo ter na carteira, primeiro eu preciso dar 2 passos para trás e entender 2 coisas. Primeiro, o percentual da minha carteira em renda variável e segundo, o percentual da minha carteira em ações. Porque veja só, se eu te falo que ter 10 ações seria o ideal e você tem 100% do seu dinheiro em renda variável, 100% em ações, você teria 10% do seu patrimônio em cada ativo. Ou seja, se algo acontece com uma empresa, e é perfeitamente normal que alguma coisa aconteça, você teria 10% do seu patrimônio prejudicado. Agora eu te pergunto, você estaria confortável? Agora, se dessas 10 ações, 3 estivessem no mesmo setor e esse setor sofre algum problema, já seriam 30% do seu patrimônio comprometido. Eu te pergunto de novo, você estaria confortável? Agora, se essas mesmas 10 ações representassem 20% do seu patrimônio, você teria 2% do seu patrimônio em cada um desses ativos. E se a mesma coisa acontece, você seria impactado em 2% ou em 6% do seu patrimônio, respectivamente. Você estaria mais ou menos confortável agora? Um dos grandes erros dos investidores é sempre pensar em quanto ele pode ganhar com o ativo, mas nunca em quanto ele pode perder com ele. Porque é muito bom ter muito dinheiro em um ativo qualquer quando ele está subindo. Você se sente orgulhoso e acha o rei da bolsa. Porém, a dor de quando esse ativo cai, 50%, é muito maior do que a alegria do ganho. É muito maior do que a felicidade que você teve ao vê-lo subir. Em outras palavras, a diversificação diminui o seu risco e não o seu ganho. E na bolsa, seu primeiro dever como investidor é preservar o seu capital, para só depois multiplicá-lo. Portanto, a primeira coisa que você deve fazer é definir qual a porcentagem que você vai ter em renda variável. 10%, 20%, 50%? Essa resposta vai depender do seu conhecimento e da sua aversão a risco. Eu recomendo, principalmente para quem está começando, a ter no máximo 20% do seu patrimônio em renda variável. Comece devagar, entre aos poucos. Daí, na medida que for se sentindo mais confortável, você vai aumentando a sua exposição até achar o equilíbrio ideal para você. Porque é sempre bom lembrar que se você se expor demais ao risco e sofrer uma grande queda, e basta lembrar de março de 2020 com a pandemia para a gente lembrar que grandes quedas de fato acontecem, você vai ter que ganhar muito mais do que perdeu apenas para voltar ao ponto inicial, apenas para voltar para o 0 a 0. Para entender, basta pensar em uma posição de R$1.000. Você comprou R$1.000 em ações e perdeu 50%. Os seus agora R$500, para voltar para os R$1.000, precisam crescer 100% e não só os 50% que caíram. Portanto, se você não tiver sua carteira blindada, não tiver sua carteira diversificada o suficiente, vai ficar muito difícil de acumular patrimônio de verdade no longo prazo. A dica aqui para saber se você está muito exposto ou não é sempre lembrar que você tem que ser tentado a querer aumentar o seu patrimônio em renda variável, aumentar a sua exposição em renda variável, e não o contrário. É sempre melhor você pensar quando o mercado está em alta, eu devia ter mais ações, devia estar mais exposto, do que pensar quando o mercado estiver em baixa, poxa, eu estava muito exposto, deveria ter tirado um pouquinho, deveria estar menos exposto e com menos dinheiro em ações. Então comece com pouco e naturalmente, com o tempo, você vai equilibrando a sua carteira. Definido o percentual em renda variável, agora você precisa definir qual percentual você vai ter em ações. Será 100%? Será 50% em ações, 50% em fundos imobiliários? De novo, vai depender da sua preferência entre um ativo e outro. Vai começar agora, não tem nem ideia? Comece com 50% em cada. E com o tempo vai ajeitando se for o caso. Então digamos que você definiu que vai ter 20% em renda variável e 50% desses 20% em ações. Ou seja, você terá 10% do seu patrimônio global em ações. 50% de 20%, 10% em ações. É 30% de 25%. Ou 30% de 30%. Feito isso, quantas ações ter na carteira? Se eu tiver 5 ações com pesos iguais, eu vou ter 2% do meu patrimônio em cada ativo, o que está ok. Já se eu tiver 10 ações, o percentual vai ser de 1%, o que está bom também. Agora, se eu definisse que eu teria 50% em renda variável e tudo em ações, essas mesmas 5 ações representariam 10% do meu patrimônio total, o que na minha opinião já seria bastante.
Com 10 ações, cairia para 5% cada, o que eu já acho aí um limite do que é razoável. E se tiver 20 ações, já cairia para 2,5% cada, o que eu já considero ainda mais conservador. Percebe que não tem uma regra que sirva para todo mundo? A regra, na verdade, é você definir os percentuais nas classes de ativos e nos ativos, e ir aportando, ir investindo aos poucos para poder atingir o equilíbrio na sua carteira, para poder manter esse objetivo percentual equilibrado. Vamos então ao passo a passo do que você deve fazer. Número 1, definir o percentual em cada classe de ativos. Por exemplo, X% em ações, Y% em FIIs, Z% em estoques, W% em rates, Z% em ouro, H% em Bitcoin e por aí vai. Lista o percentual que você quer ter em cada classe de ativo. Segundo, agora você vai listar dentro de cada classe de ativos quantos e quais ativos você terá. Por exemplo, dentro de ações, eu defino que eu quero ter, por exemplo, 10 empresas. Eu quero ter Itaú, eu quero ter WEG, eu quero ter Lojas Renner, eu quero ter Magazine Luiza, enfim, 10 empresas. Daí eu vou lá e defino o percentual que eu quero ter em cada uma delas. Lembrando que esse percentual pode ser igual ou não. Eu posso muito bem ter 5% em WEG e 2% em Magazine Luiza, por exemplo. E número 3, você aporta todos os meses em uma ou duas empresas. E você vai aos poucos equilibrando a sua carteira, com base nos objetivos percentuais que você pré-definiu. Porque na prática, quando você começar, você vai perceber duas coisas. Primeiro é que você vai querer investir tudo de uma vez. E segundo, que esses percentuais vão estar sempre diferentes daquilo que você definiu. É sempre assim, você estuda, você avalia as empresas e vai lá e escolhe 10 empresas que você quer ser sócio. Aí você pega seus R$500 e compra logo as 10 empresas, comprando R$50 mais ou menos de cada uma. Sou rica! Ok, é uma estratégia, mas eu não vejo como a melhor estratégia, principalmente se tratando de um mercado volátil como é a bolsa. Melhor seria se você comprasse 2 empresas por mês e colocasse R$250 em cada. Daí no mês seguinte você compra mais 2 empresas diferentes. No terceiro mês a mesma coisa. E vai fazendo até você ter investido em todas as empresas que você escolheu. Ah, André, mas se eu começar com só 2 empresas, eu vou ter 50% em cada uma, eu não vou estar muito concentrado? Vai, mas não tem problema. Justamente porque você já tem um plano e já definiu, já tem consciência que você vai equilibrar sua carteira ao longo dos próximos meses. Na prática, você vai notar que de um mês para o outro, algumas ações vão cair e outras vão subir. De forma que mesmo que tenha definido aí 10% para cada ação, na prática sempre terá uma com 12%, uma com 11%, uma com 7%, uma com 9%, enfim. De forma que cada aporte novo é uma nova tentativa de equilibrar a carteira. Por isso que eu digo que não precisa de pressa para montar sua carteira. A construção de uma carteira blindada é um processo que pode levar meses ou anos. Na verdade, você vai acabar percebendo que a nossa carteira vai estar sempre em constante evolução. Ela nunca vai estar sempre, assim, de fato, 100% pronta. Agora, quantas ações você tem na sua carteira? Já me conta aqui embaixo nos comentários. E não deixa de se inscrever aqui nesse canal, porque esse canal aqui é só para te ajudar, simplesmente para te ajudar a investir melhor. E acesse o nosso grupo do Telegram para dicas sobre dinheiro, negócios e investimentos. Eu não vou descansar até você ficar rico, valeu? Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.